Oi, gente, eu sou a Pri, especialista em desenvolvimento e estruturação de marcas. A gente está começando mais uma temporada de entrevistas aqui no Blab, com mulheres de vários cantos do país, de várias áreas profissionais diferentes, falando um pouquinho sobre a trajetória, mitos, verdades, sucessos e fracassos também de carreira pra gente. Eu te convido para acompanhar essa série de entrevistas aqui no YouTube e no Spotify. De fazer esse curso, claro que tem todo um respaldo mundial, né, desse nível, mas a avaliação antropométrica, que é a avaliação de medir mesmo, o adipômetro, né, pegar a consciência de gordura, circunferências, onde a gente mede, na faculdade, a gente tem duas aulas práticas na cadeira de avaliação. Então é muito pouco para a gente entrar no mercado de trabalho e acabar fazendo a avaliação de uma maneira precisa, né? Então a gente tem que ter bastante esse cuidado para que quando a gente for fazer a avaliação várias vezes, elas sejam o mais próximo possível. Tem sempre alguma questão do avaliador ou da pessoa avaliada, mas via de regra se mantém, né? Então é como se fosse a avaliação essa é uma foto, só que de números, de porcentagem de gordura, de quantidade de massa muscular, e aí eu consigo avaliar de uma maneira ainda mais específica do que a gente geralmente vê no mercado, porque eu tenho esse pós, né? Esse curso, na verdade, que acaba me deixando mais preparada para fazer essa avaliação e interpretar também a avaliação de uma maneira mais criteriosa, para o meu paciente ele ficar mais respaldado com relação aos valores ali do que a gente está avaliando. Né? Por mais que eu acredite numa nutrição muito mais, que englobe outros fatores, a avaliação de números ela é mais um dos fatores que a gente faz daqui a um mês para entender se está tendo ou não resultado. Isso e também entender se a pessoa está se sentindo melhor, se tem mais disposição, como está sendo todos os outros lados dela de uma maneira muito mais geral e completa do que somente números. Mas os números também importam e querer, né, mudar esteticamente faz super parte, eu acho extremamente válido. Não acho nem um pouco fútil, na verdade, faz parte também do processo, além da saúde, é claro, né? Sim, sim. Nossa, na real, uma coisa então básica, em teoria, né? Mas que acaba sendo necessário ter uma especialização, uma coisa a mais, porque não é bem abrangente ali na faculdade, na graduação, como deveria, vamos dizer assim, né? Exato. É porque a Perfeito. faculdade ela te prepara para tudo, né? Não é específica da nutrição clínica específico, na verdade, né? Ainda se prepara mais para a parte de seguir acadêmico do que necessariamente ir para consultório. Uhum. Muito bom, muito bom. Então vamos falar do que a gente realmente começou a falar, para não deixar dúvidas, né? A gente fez esse atropelamento aí do roteiro, Tudo certo. inesperadamente, mas acontece. Então, uma coisa que eu te falei, né, que me chamou a atenção quando a gente vinha conversando e tudo mais. Então, nessa construção, né, desse episódio, como todas têm feito comigo, é de tu colocar, salientar, né, deixar bem claro sobre a questão da nutrição como acompanhamento e não como uma consulta isolada. Então, eu queria que tu explicasse um pouco por que essa opção que não é tão vista, né, ou não tão deixadas claras pelos profissionais da Uhum, nutrição, digamos assim, mas e o que diferencia um do outro, né? uhum. Perfeito. A verdade é assim, eu já aplicava, como falou, às vezes não bem clara, né? Eu já trabalhava dessa maneira desde que eu comecei a trabalhar, a atuar na área, mas eu troquei o meu nome ali, a bio do acompanhamento não consulta recentemente, porque eu visualizei que isso, além de tudo, era um diferencial também. E o que mais Uhum. diferencia é que a questão da consulta isolada tem muitos profissionais que trabalham dessa maneira, e não que eles estejam errados, é apenas outra maneira de atuar. Então a gente tem contato ali com o paciente 1 hora, é um tempo que tu não consegue explorar tudo, mas tu já explora grande parte das coisas que precisam ser tocadas, mas é para iniciar o acompanhamento. Então eu preciso de mais tempo para conseguir entender do paciente, para conseguir ter esse suporte, né? E de fato estar mais presente na vida dele. Porque claro que a nutrição a gente consegue pegar da mão e fazer.
né? Isso aí a gente não faz. Só que estar ali presente toda semana, conversando, tem retorno de novo. Então eu não deixo de ver esse meu paciente, de dar um suporte para ele, justamente por acreditar que, diferentemente da consulta, em uma hora eu não vou conseguir tocar em todos os pontos que eu gostaria de tocar. Porque a nutrição, a alimentação, ela está presente na nossa vida desde que a gente nasceu e por assim vai até o nosso último dia. Então, tem muitas questões envolvidas. A parte emocional, a parte do comportamento, dos hábitos, eles já estão muito bem estruturados há muito tempo. E se a gente tem uma pessoa que está estruturada com relação a isso, não vai ser em uma consulta de uma hora, nem se eu fosse, assim, super mágica, que aquilo ali completamente ia transformar. Então, necessita de um acompanhamento para que a gente tenha uma estrutura mais bem consolidada, com mais tempo, para literalmente explorar. Eu costumo falar também que o planejamento alimentar ele é individualizado, ele é personalizado para ti. Mas não é por ser assim que ele é o único que funciona, digamos. Né? Então, ele tá para ti. Só que aí, no meio do teu dia, tu viu assim, Marina, não dá para fazer a banana com pasta de amendoim. Primeiro que eu não tenho ela aqui, nananana. Aí a gente substitui. A gente cria outra alternativa mesmo baseado naqueles mesmos números do plano de alimentação principal, digamos, né? Eu não vou mudar a quantidade de caloria, de proteína, muitas vezes a gente mantém, igual tem que ir criando alternativas para se encaixar na vida.